quando se diz que o paraíso é caracterizado pela abundância de alimentos, de frutos, de comidas, isso traduz uma Europa traumatizada por suas crises de subsistência. Quando se diz então que há abundância de riquezas, de metais preciosos, isso traduz uma Europa que está se tornando progressivamente mercantilista. Quando se fala então de climas temperados, né, nem muito quente, nem muito frio, isso traduz uma Europa que vive às voltas com seus rigores das estações do ano. Né? O paraíso terreal é, de certo modo, aquilo que a Europa gostaria de encontrar. Daí, cria-se, então, no imaginário, esse lugar. Eu mostro para vocês agora algumas imagens que eu selecionei para a aula de hoje, a serem analisadas. Vejam aí, né? Essa ilustração está publicada na edição moderna do livro do Gandalf, que tem tanto o Tratado da Terra do Brasil quanto a história da província de Santa Cruz, mas é uma imagem típica do século XVI. Peixes voadores. Então, o que nós temos? Uma caravela, né, em primeiro plano, outras duas caravelas em segundo plano, estão aqui então num mar aberto, né? Esse mar está povoado por criaturas. Vocês veem aqui um peixão gigante, aqui um monstrengo do tamanho da caravela? Estão vendo aqui? Tem outro desses monstrenhos aqui. E por toda a parte, esses peixes voadores, né? Em primeiro plano tem um aqui, ó, feio que dói, estão vendo? Ó, um dentinho só embaixo, né? Um olhão esbugalhado, né? Tem outros aqui e tal. E esses peixes voadores, então, estão atacando a caravela. Peixes voadores existem, vocês sabem disso, né? Aliás, todas as criaturas que existem no mundo hoje, enfim, praticamente todas já existiam nessa época, só que nessa época, além de existirem algumas que não existem mais, porque já foram extintas, existiam em muito maior abundância e eram muito menos conhecidas do que são hoje em dia. Desse modo, nós temos aqui, né, numa imagem fantasiosa, numa imagem que pode até ser considerada como algo absurda por nós, né? Então, uns peixes voadores gigantes, né, atacando uma caravela, né, é uma representação do espanto dos europeus em relação a criaturas encontradas num ambiente que para eles ainda é um ambiente novo, ainda é um ambiente muito desconhecido. Que ambiente é esse? O oceano. Não fazia muito tempo que os europeus praticavam sistemática e regularmente a navegação oceânica. Desse modo, essas criaturas do oceano causam surpresa, causam espanto. E quando alguma coisa choca, quando alguma coisa surpreende, né, o testemunho em torno dela naturalmente tende a ser exagerado, tende a ser amplificado. Não é assim? Quando nos acontece alguma coisa inusitada, inesperada, né, quando nós nos deparamos com algo que não conhecemos e que nos causa temor, que, enfim, mexe com as nossas apreensões, né, por quaisquer motivos, a tendência é que a descrição seja aumentada. Né? Eu nunca levei uma picada de cobra, felizmente, mas eu imagino que se um dia eu levasse uma picada de cobra, eu seria capaz de jurar que a cobra que me atacou era uma sucuri gigantesca, enfim, apesar que as sucuris não são venenosas. Claro, diante daquele espanto, né, é um monstro gigante o que está nos atacando, não é assim? Né? Então aqui nós temos muitos pretextos para essa distorção de perspectiva do nosso ponto de vista. São representações de mundo. Essas criaturas desconhecidas tendem então a ser descritas, tendem a ser representadas em dimensões compatíveis com o grau de novidade carregado pelo encontro com essas próprias criaturas. Faz sentido, pessoal? Tudo bem? Nada de cientificismo moderno, nada de uma tentativa de descrição perfeita dessas criaturas. Estamos aqui diante, então, do testemunho da surpresa. Além disso,
essas são imagens de mercado. Elas são produzidas para serem publicadas em livros que são então comercializados. As pessoas consomem essas imagens e elas estão interessadas em peixões monstruosos. Nada de peixinhos voadores que não fazem mal a ninguém. Outra imagem aqui, né? Isso produzido, enfim, para sair nas edições do célebre Théodore de Bré, que é um impressor francês do século XVI. O que nós temos aqui, esse novo mundo, né? No primeiro plano, então, dois europeus conversando com um nativo. Esses nativos são estilizados. Antes mesmo de se ver um nativo, antes mesmo de se ler a descrição de um nativo, o ilustrador já sabe como mostrá-lo. Essa é uma representação convencional, que não tem a ver, então, com um diagnóstico preciso da realidade. É mais ou menos como, enfim, crianças desenhando personagens, né? Então, uma observação interessante. A criança, quando vai desenhar um determinado personagem, tende a repetir a exaustão, né? A convenção estética de um personagem ou de um animal, né? Bom, diga lá para uma criança de 5, 6 anos, desenhe um elefante. Pronto, ela vai lá e desenha de um jeito. Não significa que ela tenha parado ou observado um elefante, não é verdade? Ela tem uma ideia de um elefante na cabeça. Porque ela viu imagens, porque ela, enfim, viu no zoológico, porque ela viu, enfim, fantasias, viu representações de elefantes. Ela tem na cabeça, então, ideia de um elefante. Ela vai lá e desenha o elefante sempre do mesmo jeito, até que por algum motivo ela resolva modificar essa imagem. Mas a tendência, então, é que se desenhe um elefante a partir de uma experiência que não necessariamente é a experiência direta com o elefante, mas é a experiência compartilhada socialmente. A tendência também é que essas convenções se repitam de criança para criança. Faz sentido isso? Sim? Aqui nós estamos também diante de convenções que são manipuladas por gente que dispõe então de certas ideias pretéritas acerca dessa realidade que será mostrada como representação, não com uma descrição fiel da mesma. Bom, então os europeus estão conversando com esse nativo. Ao redor deles, alguns nativos desesperados que estão sendo, enfim, atacados por criaturas fantásticas. No primeiro plano, né, um pobre coitado, né, está sendo espancado por um diabão aqui, estão vendo? Né? Chifrinho, rabinho, né, as asas e o sorriso maligno. Também uma representação convencional do diabo. Existem outros diabos que estão espalhados por aí, existem criaturas fantásticas, monstros voadores. Tem um quadrúpede aqui de difícil definição, que tem uma cara humana, mas não muito humana, estão vendo? Né? Uma espécie de um cachorro aqui, um bicho esquisito a beça. Né? Outro nativo está sendo atacado por um demônio, mas esse demônio aqui ele é mais quadrúpede do que esse daqui, que é mais bípede. Estão vendo aqui, ó? Né? Tem, enfim, um focinho de lobo, um focinho de cachorro, alguma coisa assim. E aqui, tem outro aqui também, ó. Outro demônio, um demônio mais anãozinho, aí também com uma cara diferente, com um tacape espancando o nativo, enquanto os europeus conversam. Né? Há que se acreditar nisso? Né? Não, nem todo mundo que visse essa imagem acreditaria que as coisas eram exatamente dessa maneira. Mas essa crença, repito, é uma crença que não deve ser interrogada diretamente. Por quê? Em primeiro lugar, isso aqui é interessante, isso mexe com uma predisposição ao consumo do fantástico, do fantasioso. Em segundo lugar, essa peça é uma propaganda, veiculada então por um impressor francês do século XVI. Ela mostra ibéricos incapazes de governar um novo mundo. Portanto, faz uma apologia da expansão francesa da colonização. Na mão dos ibéricos, olha o que é o novo mundo, ó, tá vendo? Né? Então, o problema não são nem esses índios pelados aí. O problema é o demônio, a maldade, a desordem. Né? Os nativos, então, são atacados, né, pelo mal. Eles sofrem o mal. Né?
Esses aqui são incapazes de governar, são incapazes de evangelizar, são incapazes de salvar os índios. É então uma apologia das pretensões francesas sobre o Novo Mundo e um ataque à evangelização, que é justificativa em parte ideológica para a expansão ibérica. Aqui então uma representação da desordem do Novo Mundo por meio da guerra. Vocês se lembram, numa das cartas do Vespúcio, na carta que nós lemos e analisamos numa aula anterior, o Vespúcio se queixando de que os nativos faziam a guerra sem ordem nem arte. Vocês lembram disso? Né? Claro, porque ele entende os padrões europeus da guerra e não entendia os padrões nativos da guerra. Batam o olho, de um lado índios, do outro lado índios, uma confusão, um caos tremendo. Não é? Novamente, a incapacidade então do europeu entender a racionalidade dessas sociedades locais, a incapacidade de entender como funciona a guerra, quais são os critérios. Isso é uma confusão generalizada. Ao fundo, nós temos um elemento de fauna, nós temos uma habitação, nós temos um elemento de relevo geográfico, essas montanhas, nós temos os nativos e nós temos aqui o banquete de carne humana, nesse canto superior esquerdo. Né? Então temos aí a grelha que está fazendo um autêntico churrascão, né? Só que aqui são pedaços de um corpo humano. Né? Destaca-se então o que há de diferente, o que há de surpreendente, a alteridade em relação aos europeus. Coloca-se aqui não o que há de comum, não o que há lá e cá, mas o que só há no Novo Mundo, de um ponto de vista europeu. Representem então essa imagem, né? A perplexidade, a novidade, o desconhecimento do europeu em relação ao Novo Mundo. Além, claro, de novamente atender às demandas em torno do curioso, em torno do bizarro, em torno do desconhecido, que torna-se logo interessante. Essa outra imagem, né, essa já está colorida. Novamente, Théodore de Brie, né, o preparo do banquete canibal, uma gravura do livro do Hans Staden. Aqui nós temos então o banquete sendo preparado pelas mulheres, pelas nativas, com suas crianças. Novamente, representação fortemente estilizada. As mulheres são todas muito parecidas, elas são convencionais e as crianças também. Todas carequinhas, com o cabelinho do lado, salvo uma ou outra. Estão preparando o banquete, né? Então, o menu principal certamente é a carne desse infeliz, cuja cabeça está aqui. Aqui nós temos então os intestinos, né? As tripas, os miúdos desse homem. E elas estão experimentando, tá vendo? Todo mundo aqui levando, enfim, uma cumbuca à boca, comendo pedaços de carne, né? Aqui a filhinha falando para a mãe, eu também quero, me dá um pedaço, estão vendo aqui, ó, né? Aqui o menininho subindo nas costas dela. Esse aqui sai feliz da vida, vejam que imagem interessante, né? Saiu com um bom quinhão, né, desse banquete que está sendo preparado, né? Olha lá, a mãe fazendo um cafunézinho, tá aqui meu filho, uma comidinha gostosa para você, né? Então, já esse aqui não teve a mesma sorte, olha a cara do coitadinho, né? A cara assim, tô com fome. Se nós observarmos essa imagem seguinte aqui, né? Novamente, preparo de banquete, né? Há uma discrepância em relação à imagem, ou melhor, há uma luz no fim do túnel, do ponto de vista europeu, claro, né? Que é essa imagem aqui do europeu, o europeu devoto, escandalizado com o que ele vê, né? Numa postura, então, de elevação do seu olhar em relação aos céus, uma atitude reverencial para com a divindade demonstrada pela posição dos seus braços, do seu corpo. Ele está lá, mas ele não está compartilhando disso. O banquete aqui ele é apresentado de maneira bastante chocante, né? Existe mais de uma cabeça, né? Tem uma aqui, tem outra cabeça aqui,
Esse aqui acabou de ser morto, o corpo dele ainda está sendo despedaçado, né? Cada uma sai com um pedaço. Essa mulher aqui saiu com uma perna, né, bem gostosa, essas duas com 2 braços. Esse menininho ficou com a cabeça e está mostrando a cabeça para nós. Essa outra cabeça está sendo então colocada nessa cumbuca grandona. Pedaços aqui de lenha para fazer o fogo. As crianças estão ajudando, né? Tudo isso é demoníaco, tudo isso é bestial, e para tudo isso há uma saída, né? A saída está então nessa alteridade aqui, né? É o europeu, né? A própria cor da pele dele é bem diferente das demais, né? Esse aqui está coberto com uma penugem, está com uma roupa, né? Uma preparação corporal condizente com a sua centralidade no ritual, né? Mostra então que há algo que não é simplesmente fome nem perversidade da parte dos indígenas, mas que há um elemento ritual aí, né? Esse sujeito desempenha um papel central na execução daquele que será comido. Trata-se de antropofagia, não de simples canibalismo. Mas mesmo assim, claro, é uma representação bestial. Essas mulheres, inclusive, elas são bastante à feição de feiticeiras europeias do século XVI. As imagens são muito parecidas com imagens, então, de mulheres demoníacas na arte e no mundo visual europeu desse século XVI. Vejamos, por exemplo, o tríptico do Hieronymus Bosch, As Tentações de Santo Antão, por volta de 1500, um pouquinho anteriores, então, aquelas imagens do Theodore de Bry. Vocês conhecem as imagens, enfim, os quadros célebres do Hieronymus Bosch, não é? Tem um deles, inclusive, no Museu de Arte de São Paulo, né? Tem lá uma bela peça do Bosch. Esse aqui é o tríptico fechado, né? Então, são desenhos, enfim, de poucas cores, uma representação mais simples em termos cromáticos, e quando se abre então o tríptico das Tentações de Santo Antão, o que nós vemos é isso, né? Aqui está Santo Antão, né, resistindo a todas as tentações do mundo que o cerca, tentações que são representações bestiais. São tentações e são ruins, são más, né? A malignidade dessas tentações está mostrada então na mescla de figuras humanas com figuras animais, né? Representações bestiais espalhadas por todo o tríptico, na destruição, na guerra, na morte, na ruína. No entanto, Santo Antão se mostra resistente a essas tentações, se mostra resistente então aos males do mundo. Está ele aqui, está ele aqui, está ele ali. Aqui no meio do quadro, não por um acaso, né, a indução da mensagem pedagógica. Aquele que observa então essa imagem deve compartilhar do seu teor, porque o Bosch representa isso não numa perspectiva artística, moderna, de individualidade livre para pensar, mas sim numa perspectiva de pedagogia cristã. A arte aqui serve então para ensinar o verdadeiro caminho. Esse verdadeiro caminho então faz com que no meio da imagem, no meio do tríptico, esteja então uma capela semidestruída com a imagem de Jesus Cristo bem no meio. Estão vendo aqui? É para ela que Santo Antão se dirige. A conexão de Santo Antão é com ela, né? E não com tudo que está ao redor. Mas claro, o semblante, a própria postura corporal de Santo Antão é de sofrimento. É difícil resistir então aos males do mundo, é difícil resistir a essas tentações. De todo modo, em termos formais, em termos estéticos, né, nós temos uma mesma gramática entre esta imagem, né, e imagens como essas aqui, né, como essa aqui, por exemplo, essas criaturas voadoras, essas mesclas de homens com animais resultando em seres bestiais. Vocês vejam então que isso aqui não é uma criação absolutamente original, né, daquele que fez a imagem,
mas faz parte então de uma linguagem pictórica, de uma linguagem estética, de uma gramática de representações visuais. Observem aqui, né, uma imagem do monstro marinho que supostamente se matou na capitania de São Vicente, em meados do século XVI. Ora, olhando para isso daí, né, o absurdo é uma palavra convidativa, não é? É claro que não existiu um monstro desses, vocês podem dizer, né? Com o que se parece esse monstro aí, né? Com as nossas, sim, uma pessoa, tá, tem 2 pés e 2 bracinhos, né? Sim, tem 2 peitos, né? Sim, o monstro é feminino, uma representação também muito seiscentista, né? Que tem a ver, claro, com Eva, né? O mal é feminino. Tá aí. Então a pessoa tem algo de pessoa, tem, enfim, mas tem muito de animal, né? Essa cabeça não é exatamente uma cabeça humana. O corpo, para além dos braços, dos ombros e dos seios, também não é humano. Vocês vão concordar comigo, né? Tem 2 pés, mas esses pés eles parecem uns pés de um pássaro, não é? Enfim, é uma criatura bestial, é uma criatura maligna. Diz a história que esse monstro foi morto na capitania de São Vicente por um oficial português, que aqui está, que foi despertado do seu descanso pelos indígenas, que quando viram esse monstro, né, tentaram aqui matar o monstro, não conseguiram. Quem consegue matar o monstro é o europeu. Pronto. Um discurso no qual o imaginário da colonização se converte novamente em ideologia da colonização. Digo novamente porque no caso do Théodore de Brie e dos ibéricos incompetentes de governar o Novo Mundo, também havia uma dimensão ideológica forte. Aqui então um discurso de justificativa da dominação da terra pelo europeu, porque o europeu é aquele capaz de extirpar o mal da terra. Uma versão então, um caso, um acontecimento, se transforma numa imagem. Essa imagem justifica a colonização, mas o texto também justifica. A versão do texto também justifica, né? Só que a imagem é uma forma, enfim, de reforçar essa mensagem, a mensagem da história em si. Essa então é uma primeira imagem do Ipupiara. É provável que antes dessa imagem já tenha circulado uma outra imagem, a partir então desse caso, até chegarmos então a essa, né, que faz parte então dessas obras publicadas pelos portugueses no século XVI. Aqui os indígenas sumiram, vocês estão vendo algum indígena aí? Ficou só o português, né? Houve uma inversão de perspectiva. Ao fundo, então, nós temos essa vila de São Vicente, ao passo que na imagem anterior, né, nós tínhamos o mar. Então, a imagem foi composta a partir da vila de São Vicente. Essa aqui é a Baía de São Vicente, né? Então, uns elementos de relevo aí. Então, houve uma inversão do ângulo de observação. Os indígenas foram retirados daí. O monstro se tornou mais animalesco ainda, né? É a representação, então, da necessidade dessa terra ser colonizada, porque é só assim que esses males serão combatidos, serão dela extirpados. Já no século XVII, todo esse imaginário vai perdendo força, ele vai declinando, ele vai se tornando menos importante, menos operativo, menos significativo. No entanto, ele não desaparece por completo. Claro, uma hora o Brasil deixa de ser colônia, uma hora deixa de existir colônia para se criar um Brasil de fato, um Brasil independente, autônomo, soberano. Mas o imaginário sempre faz parte da sociedade. Esses imaginários fantásticos estão sempre alocados na história das sociedades. Mas os pretextos é que são outros.